A África é um verdadeiro continente de descobertas, onde a antiga história se entrelaça com a natureza única e monumentos icônicos. Quando penso nesse lugar, não me vem à mente apenas as grandiosas pirâmides e as vastas savanas, mas também uma infinidade de cantos enigmáticos que aguardam para ser revelados. Você já parou para pensar nos tesouros escondidos nesta região fascinante? Imagine as cachoeiras mágicas que encantam com sua beleza e as cidades perdidas, onde cada pedra guarda séculos de segredos. Um desses lugares é as Cataratas Vitória, onde o estrondo das águas em queda impressiona profundamente, fazendo você sentir que a própria natureza está conversando com você. Ou, por exemplo, a enigmática cidade de Timbuktu, no Mali, outrora um centro de conhecimento e comércio, que ainda hoje atrai pesquisadores e viajantes com seu passado intrigante. E isso é apenas a ponta do iceberg. A África está repleta de fenômenos naturais extraordinários, como o Lago Natron, que possui uma cor vermelha incrível devido ao sal e às algas, fazendo parecer que você está em outro planeta. Você está pronto para mergulhar nesse mundo surpreendente e sentir o espírito do continente? Ao mergulhar no mundo da África, é impossível não mencionar a Grande Pirâmide de Gizé, que não é apenas uma maravilha arquitetônica, mas também um símbolo de uma civilização antiga que existe há mais de 4.500 anos. Você sabia que este monumento é o único dos 7 maravilhas do mundo que chegou até os nossos dias? Sempre sonhei em vê-la com meus próprios olhos. E quando finalmente me encontrei aos pés dessa grandiosa construção, fui tomado por um sentimento de reverência. Imagine como, em um passado distante, milhares de trabalhadores labutavam sob o sol escaldante, erguendo essa gigantesca tumba para o faraó Quéops. E ainda hoje permanece um mistério. Como conseguiram criar uma estrutura tão precisa e majestosa, sem as tecnologias modernas? Cada pedra, cada canto desta pirâmide parece estar impregnado de segredos. E você se pergunta, o que realmente aconteceu nos dias em que essa incrível construção foi erguida? Curiosamente, ao redor das pirâmides não há apenas o próprio monumento, mas também uma infinidade de outras histórias fascinantes ligadas à cultura egípcia antiga, incluindo a Esfinge, cujos olhos enigmáticos parecem ver tudo o que acontece ao seu redor. Toda essa atmosfera transporta você para outra época, onde deuses e faraós governavam o mundo. Já parou para pensar em como se sentiam as pessoas que viviam à sombra dessas majestosas estruturas, olhando para elas com admiração e temor? Quando falamos sobre as maravilhas da natureza, não podemos esquecer da Catarata Vitória, que se encontra na fronteira entre a Zâmbia e o Zimbábue. Esta cachoeira não é apenas bela, mas impressiona tanto que seu nome local significa fumos trovejantes, o que descreve perfeitamente como a água, ao despencar de uma altura superior a 100 metros, cria nuvens de névoa e estrondos que podem ser ouvidos a muitos quilômetros de distância. Lembro-me de como, estando nas proximidades, senti a terra tremer sob meus pés pela força dessa cascata. E, surpreendentemente, aqui é possível ver um arco-íris até mesmo à noite. Isso acontece devido à luz que se reflete nas gotas d'água que caem, criando um espetáculo mágico na escuridão. Imagine, você está em um mirante cercado pelo céu noturno e, de repente, diante de você, um arco-íris brilha, como se a própria natureza tivesse decidido lhe oferecer um show particular. Esse é um momento que ficará para sempre na memória e que, sem dúvida, vale a pena ser visto com seus próprios olhos. Se você tiver a oportunidade de visitar essa obra-prima da natureza, não perca a chance de desfrutar de todas as suas grandiosas manifestações. A Catarata Vitória não é apenas um lugar, é um verdadeiro mundo cheio de mistérios e fenômenos naturais impressionantes que nos fazem refletir sobre a grandeza do nosso planeta. Movendo-se para o coração da África, chegamos a um lugar verdadeiramente único, a cratera de Ngorongoro, frequentemente chamada de Mundo Perdido. Imagine uma imensa caldeira formada após uma erupção de um vulcão, onde a natureza parece ter congelado no tempo. Não é apenas uma cratera, mas sim um verdadeiro santuário da vida selvagem. Quando vi este lugar pela primeira vez, fiquei maravilhado com sua beleza. Colinas verdes cobertas por uma vegetação densa e, ao mesmo tempo, vastas planícies abertas, onde é possível encontrar majestosos animais. Aqui habitam leões que parecem confortavelmente instalados em seus reinos, enquanto elefantes pastam pacificamente contra um fundo de vistas deslumbrantes. Não perca a oportunidade de avistar rinocerontes, que infelizmente estão à beira da extinção. Suas figuras majestosas despertam admiração e ao mesmo tempo tristeza, ao pensar na importância de sua proteção. E os cães africanos, com sua incrível lealdade e inteligência aguçada, adicionam uma magia especial a este lugar. Cada vez que observava essas criaturas extraordinárias, sentia que fazia parte de algo maior do que um mero espectador. Esta cratera não é apenas um fenômeno natural, é um verdadeiro ecossistema, repleto de vida e dinâmica, onde cada elemento desempenha seu papel. Se você tiver a sorte de estar aqui, não se esqueça de levar uma câmera. Momentos como encontrar animais selvagens diante de paisagens deslumbrantes permanecem na memória para sempre e se tornam verdadeiros tesouros que aquecerão a alma por muitos anos. Assim que você deixar a cratera de Ngorongoro, sua jornada pode levá-lo à enigmática e lendária cidade de Timbuktu, no Mali.
Este lugar surpreendente já foi um verdadeiro centro de comércio e conhecimento, um ponto de encontro para as rotas de caravanas e culturas. Imagine como, em tempos antigos, comerciantes costumavam circular por aqui, trazendo mercadorias raras de terras distantes, de ouro a especiarias, assim como sábios que trocavam saberes e manuscritos, preservando ao longo dos séculos os segredos da ciência e da filosofia. A arquitetura de adobe de Timbuktu, com suas majestosas mesquitas e casas, parece ter saído das páginas de um conto de fadas. Quando vi esses edifícios pela primeira vez, tive a sensação de ter entrado em um mundo diferente, onde o tempo parou. Cada pedra aqui respira história. Os antigos manuscritos que estão guardados nas bibliotecas locais contam sobre grandes cientistas e pensadores, que um dia inspiraram gerações inteiras. Nesta cidade, até o ar é impregnado de uma atmosfera de conhecimento e sabedoria. Não se surpreenda se sentir seu coração acelerar ao avistar a famosa mesquita de Sidi Yahya, construída no século XIV. Seus minaretes parecem se estender em direção aos céus, convocando reflexões sobre a eternidade e o patrimônio cultural. Ao passear pelas ruas de Timbuktu, é impossível não pensar sobre a importância que essa cidade teve na história da humanidade e como se tornou um símbolo do intercâmbio intelectual entre o Oriente e o Ocidente. Inspire-se no espírito de Timbuktu e permita-se mergulhar em sua história multifacetada, que continua a influenciar o presente. Ao deixar Timbuktu, seu caminho pode levá-lo ao incrível Lago Hétiba, no Senegal, que com razão é conhecido como o Lago Rosa. Este lugar se tornou um verdadeiro imã para fotógrafos e viajantes que buscam capturar seus surpreendentes tons de rosa, que variam do delicado pastel ao vibrante framboesa. Quando me encontrei pela primeira vez às suas margens, fiquei impressionado não apenas com a beleza deste corpo d'água, mas também com a incrível sensação de que havia entrado em um conto de fadas. A alta concentração de sal e as algas específicas conferem à água uma cor tão incomum que parece que alguém espalhou pó rosa sobre a superfície. Você não pode imaginar como isso brilha sob os raios do sol poente. É simplesmente hipnotizante. Além disso, o Lago Hétiba é famoso por suas tradições de coleta de sal, e os moradores, imersos nesse mundo extraordinário, trabalham na extração de sal há muitos anos. Ao observar seu trabalho, senti como a história, a cultura e a natureza se entrelaçam nesse canto maravilhoso. Não perca a oportunidade de tirar algumas fotos impressionantes, pois este é um dos lugares mais instagramáveis da África, e cada canto aqui parece ter sido criado para capturar o momento. À beira da água, você pode ver pessoas vestidas com roupas coloridas, criando um contraste com o fundo rosa. Um momento que com certeza ficará gravado na sua memória para sempre. O próximo destino da sua viagem o levará ao coração da Namíbia, onde se encontram as famosas dunas de Namibe, um lugar que realmente vale a pena ver com seus próprios olhos. Quando me coloquei pela primeira vez ao pé dessas majestosas dunas, fiquei impressionado com sua altura incrível, que chega a 400 metros. Imagine-se, você está diante de um fundo de areia vermelha vibrante, que parece quase ardente contra o céu azul infinito. Essa visão é tão hipnotizante que você começa a sentir que faz parte de algo maior do que apenas uma viagem, como se estivesse no coração da natureza, que moldou essa beleza ao longo de milhões de anos. Lembro-me de ter subido em uma das dunas, e ao estar no seu topo, vi os raios de sol refletindo na areia, criando padrões e tons surpreendentes. É realmente como uma pintura feita por um artista, que usou apenas as cores mais vibrantes. A areia aqui é tão macia e quente que, ao caminhar sobre ela, você se sente como se estivesse pisando em veludo. Também percebi que aqui, entre as dunas, a vida pulsa intensamente. Plantas e animais raros se adaptaram a esse clima severo, o que acrescenta ainda mais magia a este lugar. Não perca a oportunidade de apreciar essa paisagem incrível ao pôr do sol, quando o sol pinta as dunas com tons dourado-alaranjados. Uma visão que permanecerá com você para sempre. Agora que você desfrutou da magnificência das dunas da Namíbia, vamos nos transportar para o Quênia, para a reserva Maasai Mara, famosa por seus emocionantes safaris e incrível diversidade de vida selvagem. Nesta reserva, como em um verdadeiro museu vivo, é possível testemunhar a grandiosa migração de gnus, zebras e gazelas, que ocorre anualmente e atrai viajantes de todo o mundo. Sempre fiquei fascinado com a oportunidade de observar esse espetáculo majestoso. Imagine, você está sentado em um jipe aberto, o vento bagunçando seus cabelos, e ao seu redor se estendem savanas sem fim. E lá estão eles, milhares de animais, movendo-se em uma única direção, como um fluxo vivo, seguindo seus instintos. É uma visão inesquecível. Nesses momentos, você sente como se a natureza fosse a maior artista, criando quadros que não podem ser reproduzidos. Na reserva, você não só pode ver a migração, mas também encontrar os grandes 5. Leão, leopardos, rinoceronte, elefante e búfalo. E se você tiver sorte, poderá testemunhar uma caçada, o que certamente fará seu coração disparar. Sentado à beira da savana, observando como predadores e presas travam sua luta infinita pela sobrevivência, você percebe que isso não é apenas um espetáculo, é a lei da vida que perdura por séculos. Não perca a oportunidade de observar essa natureza impressionante.
pois não é apenas um safari, é um verdadeiro encontro com a vida selvagem em sua forma mais pura. Ao mergulhar na atmosfera do Quênia, não consigo me conter e preciso contar sobre um lugar absolutamente único, as falésias de Bandiagara, no Mali. Essas majestosas rochas não são apenas uma maravilha natural, mas também lar de um povo enigmático, os Dogons, cuja cultura é envolta em muitos mistérios. Imagine como essas incríveis habitações, esculpidas diretamente nas rochas, parecem ter brotado da própria terra, criando um contraste impressionante com as paisagens ao redor. Sempre que vejo fotos delas, sou tomado por uma sensação de admiração e reverência diante da capacidade humana de se adaptar a condições tão severas. Os Dogons não são apenas um povo, são verdadeiros guardiões de conhecimentos e tradições antigas, que são passados de geração para geração. Sua arquitetura única e suas profundas concepções cosmológicas sobre o mundo fazem deles uma das culturas mais misteriosas da África. Por exemplo, os Dogons acreditam na existência da estrela Sirius, e seus conhecimentos sobre ela coincidem de maneira surpreendente com as descobertas astronômicas modernas. Imagine-se em uma das alturas dessas falésias, observando o pôr do sol, enquanto o sol pinta as rochas em vibrantes tons de laranja e vermelho, e lá embaixo estão dispostas vilas únicas. É como uma viagem no tempo, onde antigas tradições se entrelaçam com a modernidade. Não perca a oportunidade de aprender mais sobre a cultura Dogon, pois não se trata apenas de uma história de vida nas falésias. É um mundo inteiro repleto de mitos, rituais e costumes extraordinários que surpreendem e inspiram. Seguindo a magia do Quênia e os mistérios dos Dogons, quero levá-lo a outro canto incrível do mundo, a antiga cidade de Cartago, que hoje se encontra no território da Tunísia moderna. Uma vez foi o centro de um poderoso império que rivalizava com Roma, e suas ruínas ainda guardam o eco da grandeza e do drama. Imagine como, no passado, grandes generais, incluindo o famoso Aníbal, que se tornou sinônimo de gênio estratégico, caminhavam por essas ruas. Ao lembrar de sua famosa travessia dos Alpes, não posso deixar de admirar como ele reuniu um exército e milhares de elefantes, superando obstáculos que pareciam intransponíveis. Essas guerras, conhecidas como Guerras Púnicas, se tornaram um verdadeiro teste tanto para Cartago quanto para Roma. Elas simbolizavam a luta pela dominação no Mediterrâneo e deixaram uma marca indelével na história. Ao passear pelas ruínas, você pode sentir o sopro da história. Aqui, majestosos templos, uma vez exaltaram o poder dos deuses, e os mercados pulsavam com vida, preenchendo o ar com aromas de especiarias e sons de comércio. E agora, ao olhar para os restos das antigas muralhas, só podemos imaginar como a vida fervilhava nesta cidade, que se tornou um símbolo de luta e triunfo, assim como seu rival, Roma. Vamos juntos desvendar os mistérios de Cartago, e prometo que esta viagem será não apenas fascinante, mas também educativa, mergulhando você em um mundo onde histórias de heroísmo e traição se entrelaçam com lendas de amor e liberdade. Sem deixar o mágico continente africano, partimos em direção à majestosa montanha Kilimanjaro, o ponto mais alto da África, que se ergue a 5.895 metros acima do nível do mar e atrai viajantes de todo o mundo. Imagine a beleza que pode ser vista de seu cume coberto de neve, como se as nuvens nascessem bem aqui, neste lugar surpreendente. Como um guardião de antigos segredos, Kilimanjaro está em vigília, e suas encostas intransponíveis atraem alpinistas que sonham em conquistar essa montanha. Já ouvi histórias de quem conseguiu chegar ao seu topo, contando como caminharam entre as nuvens, desfrutando de cada momento em que paisagens que são simplesmente indescritíveis se desenrolavam ao seu redor. A montanha é composta por 3 vulcões, e cada um deles possui características únicas, incluindo crateras que criam formas naturais impressionantes. À medida que você sobe, a altitude muda não apenas a paisagem, mas também o clima, de florestas tropicais a picos gelados. É como uma viagem ao redor do mundo em poucos dias. Kilimanjaro não é apenas uma montanha, é um verdadeiro ícone, simbolizando a busca por alturas, tanto no sentido literal quanto figurado. Portanto, se algum dia você sentir o chamado da aventura, lembre-se de Kilimanjaro, pois é aqui que você pode não apenas testar suas habilidades, mas também descobrir as maravilhas surpreendentes da África, que deixarão uma marca inesquecível em seu coração. Assim que deixarmos as majestosas encostas do Kilimanjaro, nossos passos nos levarão à enigmática Ilha Prison, localizada na costa de Zanzibar. Este é um lugar onde a história, outrora repleta de medo e sofrimento, agora se transformou em um paraíso para turistas e lar de majestosas tartarugas gigantes de Aldabra. Imagine-se caminhando por esta pequena ilha e, de repente, aos seus pés, aparece uma enorme tartaruga que avança lentamente, como se quisesse pacientemente contar suas antigas histórias. O sombrio passado desta ilha está ligado ao seu uso como prisão no século XIX, quando aqui foram detidos prisioneiros políticos e até mesmo pessoas infelizes. No entanto, com o tempo, a Ilha Prison se transformou e suas antigas paredes agora escondem não apenas memórias de sofrimento, mas também paisagens deslumbrantes que encantam a imaginação.
não posso deixar de notar como é surpreendente ver a natureza prevalecer. Antigas prisões e edifícios abandonados se tornaram oásis verdes, onde as tartarugas, que em seu tempo estiveram à beira da extinção, vivem em paz. Ao pisar nesta ilha, sente-se uma energia especial, como se ela quisesse compartilhar sua profunda história com você e, ao mesmo tempo, oferecer momentos de serenidade em meio a incríveis animais. Não perca a oportunidade de ver essas majestosas criaturas em seu habitat natural, pois elas podem viver mais de 100 anos. E cada uma delas é uma conexão viva com o passado. A Ilha Prison não é apenas um ponto no mapa, é um verdadeiro símbolo de transformação, que nos lembra da força da natureza e de como até mesmo o passado mais sombrio pode se tornar a base para um futuro radiante. Deixando para trás a magia da Ilha Prisão, nos dirigimos às impressionantes montanhas Drakensberg, que se estendem entre a África do Sul e Lesoto. Essas majestosas cadeias montanhosas parecem guardar os segredos de antigos mitos, e ao contemplar seus altos picos, surge involuntariamente a sensação de estar em um mundo onde a realidade se entrelaça com lendas. A ascensão a essas montanhas não é apenas um teste físico, mas uma imersão na natureza, onde cada passo revela novos horizontes e vistas deslumbrantes. Se você tiver sorte, poderá avistar espécies raras de aves que planam sobre os desfiladeiros, enquanto o som das cachoeiras e o sussurro das folhas criam uma verdadeira sinfonia da natureza. Lembro-me de como foi a primeira vez que estive em uma das trilhas, e parecia que cada curva revelava uma nova cena. Ora eram rochas silenciosas cobertas de musgo, ora rios turbulentos que refletiam o azul celeste. Para os amantes de atividades ao ar livre, este lugar é um verdadeiro paraíso, onde se pode fazer trilhas, andar de mountain bike ou simplesmente desfrutar de um piquenique com uma vista deslumbrante dos arredores. E se você estiver em Lesoto, não perca a sua oportunidade de conhecer a cultura local. As vilas tradicionais e os habitantes amigáveis proporcionarão experiências inesquecíveis e a chance de aprender como vivem as pessoas neste reino montanhoso. As montanhas Drakensberg não são apenas montanhas, são lugares onde a natureza e a cultura se entrelaçam, criando uma atmosfera única, que é impossível de esquecer. Ao subir as alturas das montanhas Drakensberg, não posso deixar de lembrar de outro lugar surpreendente onde a história se entrelaça com o mistério: as pirâmides de Meroé, localizadas no Sudão. Embora muitos viajantes se dirijam às famosas pirâmides egípcias, essas majestosas construções, escondidas nas areias do deserto da Núbia, são igualmente impressionantes. As pirâmides de Meroé fazem parte do legado do antigo reino de Kush, que um dia foi poderoso e próspero. Pense apenas, aqui entre montanhas e vastidões, reinaram faraós cujas histórias eram repletas de intrigas e segredos. Quando vi pela primeira vez essas antigas edificações, fiquei surpreso com o quanto elas diferem de suas irmãs egípcias. Mais estreitas, com características pontudas, pareciam guardiãs silenciosas protegendo seus segredos. Ao passear pela região, é possível sentir o sopro da história. A areia sob os pés sussurra sobre rituais e festividades que um dia aconteceram aqui, sobre como tumbas foram construídas para grandes governantes. Se você decidir visitar este lugar, não deixe de explorar as ruínas das cidades antigas nas proximidades, que contarão sobre a vida e a cultura do povo Kush, sobre suas conquistas nas artes e na arquitetura. Cada detalhe nas paredes dessas construções antigas é como uma janela para o passado, revelando momentos extraordinários da vida daqueles que viveram aqui há 1000 anos. As pirâmides de Meroé não são apenas monumentos, são símbolos de poder e grandeza de uma civilização antiga, aguardando o momento de novamente contar suas histórias. Sem deixar a atmosfera da antiguidade, vamos nos transportar ao coração da África, na incrível reserva do Okavango, em Botsuana. Este lugar parece ter saído de um conto de fadas, uma enorme delta onde o rio Okavango banha desertos infinitos, transformando-os em um maravilhoso oásis florido. Imagine-se de pé na margem, enquanto ao seu redor ecoam os sons da vida selvagem, os gritos de pássaros, o sussurro das gramíneas e até o suave splash da água. É um dos melhores lugares para observar a vida selvagem, onde você pode ver não só elefantes, mas também leões, hipopótamos e uma infinidade de outros animais em seu habitat natural. Quando estive aqui pela primeira vez, fui tomado pela grandiosidade deste incrível canto da terra. É como se você entrasse em outra realidade, onde a natureza reina sem barreiras. Passeando pela reserva, notei ao longe um rebanho de antílopes pastando tranquilamente, enquanto águias sobrevoavam à procura de suas presas. Cada passo aqui é uma oportunidade de testemunhar momentos únicos que ficarão para sempre na memória. E o que é ainda mais surpreendente, o Okavango abriga mais de 400 espécies de aves, tornando-se um verdadeiro paraíso para ornitólogos e amantes da natureza. Este lugar não só inspira, mas também nos lembra da importância de preservar ecossistemas tão únicos para as futuras gerações. Portanto, se você deseja sentir uma verdadeira conexão com a natureza, Okavango é a sua escolha ideal. E agora, vamos nos transportar para o coração da África, para a República Democrática do Congo, onde se encontra o vulcão Nyiragongo, um dos poucos vulcões ativos com um lago de lava borbulhante e constante. Quando vi essa cena pela primeira vez, fiquei simplesmente deslumbrado com sua beleza extraterrestre.
Imagine-se de pé à beira da cratera, com um mar de lava vermelha ardente se desenrolando diante de você, como se estivesse em uma cena de um filme de ficção científica. Este lugar atrai não apenas viajantes experientes, mas também amantes de emoções fortes, pois observar a lava borbulhante é como ser uma testemunha da própria força da natureza. Todas as noites, aqui acontece um verdadeiro espetáculo. Os fluxos de lava brilham na escuridão, criando uma atmosfera mágica que deixa uma impressão inesquecível. E mais, você não vai acreditar, mas o vulcão Nyiragongo está a apenas alguns quilômetros da cidade de Goma, o que o torna acessível para aqueles que desejam ver essa maravilha natural com seus próprios olhos. Os habitantes locais contam inúmeras lendas sobre o vulcão, e cada uma delas é impregnada com o espírito de mistério e aventura. Se você decidir subir até o topo, poderá desfrutar não apenas de uma vista deslumbrante, mas também sentir a respiração do vulcão, como se ele estivesse compartilhando seus segredos com você. O vulcão Nyiragongo não é apenas uma bela imagem para o Instagram. É um lugar que nos lembra o quão incrível e imprevisível é o nosso planeta e como é importante preservar seus tesouros. A África é um continente repleto de maravilhas, mistérios e natureza intocada, e cada um desses lugares é único à sua maneira, como uma página em um livro de aventuras. Imagine-se vagando pelas imensas savanas, onde rebanhos de animais selvagens perambulam sob o sol radiante ou explorando as misteriosas florestas tropicais, cheias de sons e aromas exóticos. Muitas vezes, quando pensamos na África, nossa imaginação evoca imagens de montanhas majestosas, rios largos e pessoas amigáveis que generosamente compartilham suas tradições e histórias. Viajar por este continente não é apenas uma oportunidade de ver paisagens deslumbrantes, mas também uma chance de tocar o verdadeiro espírito da aventura. Então, para onde você iria primeiro? Talvez ao vulcão Nyiragongo para ver seu hipnotizante lago de lava, ou às pirâmides de Gizé para sentir a grandiosidade de uma civilização antiga. Deixe seu comentário sobre a sua escolha. E se você gostou deste resumo, não se esqueça de apoiar com um like, compartilhar com os amigos e se inscrever no nosso canal para não perder novos episódios empolgantes. Mais viagens interessantes e descobertas incríveis estão por vir, e cada uma delas será uma verdadeira aventura para você.